Emprego da vírgula no período simples. Devemos usar a vírgula para separar elementos intercalados. Vejamos os exemplos. Número 1. Estudemos, portanto, o emprego da vírgula. A palavra, portanto, foi intercalada, interrompendo o que vinha sendo dito, deve apresentar uma vírgula antes e depois. Estudemos, vírgula, portanto, vírgula, o emprego da vírgula. Exemplo 2. Esse estudo é, sem dúvida, importante. Sem dúvida, entrou intercalando, interrompendo o que vinha sendo dito. Essa intercalação, essa interrupção deve ser marcada também com as vírgulas. Esse estudo é, vírgula, sem dúvida, vírgula, importante. Exemplo 3. Márcia, professora de português, dá aulas no Colune. Professora de português, um aposto, entrou intercalando, deve apresentar a vírgula antes e depois. Márcia, vírgula, professora de português, vírgula, dá aulas no Colune. Exemplo 4. Esse estudo é laborioso, isto é, dá trabalho. Observem que isto é uma expressão explicativa para explicar a palavra laborioso. A vírgula deve aparecer antes e depois dessa expressão. Esse estudo é laborioso, vírgula, isto é, vírgula, dá trabalho. Lembrando que a vírgula marca uma breve pausa, porém há regras sintáticas para seu emprego, o que implica dizer que nem toda pausa será marcada por vírgula, ainda que a vírgula marque pausa. Vamos usar a vírgula também para isolar o chamado vocativo, que é aquele chamamento que pode acontecer na produção das frases. Exemplo 1. Galera, bom dia. Galera, vocativo, logo após ele, a presença da vírgula. Galera, vírgula, bom dia. Exemplo 2. Você fez a chamada, professora? Professora, chamamento, vocativo, deve aparecer uma vírgula antes dele nesse caso. Você fez a chamada, vírgula, professora? Exemplo 3. Minha média de português saiu errada no boletim, Márcia. Márcia, vocativo, chamamento, deve aparecer uma vírgula antes dele. Minha média de português saiu errada no boletim, vírgula, Márcia. Exemplo 4. Pedro, já fez a redação? Pedro, iniciando aí a oração, foi o vocativo, o chamamento, uma vírgula depois dele. Pedro, vírgula, já fez a redação? E é importante lembrar que não isolar o vocativo por meio de vírgula, né, ou vírgulas, a depender da posição dele na frase, pode gerar interpretação equivocada, dependendo também do tipo de frase que você construa. Portanto, sempre atenção ao emprego da vírgula no vocativo. Surgem termos repetidos, palavras repetidas na oração, uma deve ser separada da outra por vírgula. Exemplo 1. Acho que não estudaram nada. Observem que nada está sendo repetido, portanto, é um exemplo de termos repetidos. Entre eles deve haver uma vírgula. Acho que não estudaram nada, vírgula, nada. Exemplo 2. É necessária muita atenção. Novamente, termos repetidos, vírgula entre eles, portanto. É necessária muita vírgula, muita atenção. Chamando atenção também para a importância de não separarmos sujeito de verbo por vírgula, mesmo que esse sujeito tenha uma certa extensão, tenha um certo número de palavras. Porque, ainda que se perceba uma pausa durante a leitura em voz alta, nesse caso, a regra sintática, a regra da gramática não permite separar sujeito de predicado por vírgula. Outro elemento que precisa ser separado por vírgula, quando antecipado, é o adjunto adverbial. Portanto, nos exemplos abaixo, vamos observar esse emprego da vírgula. Exemplo 1. Na letra Samba da Utopia, vírgula, o compositor ressalta o valor da poesia. Ele ressalta o valor da poesia onde? Na letra Samba da Utopia, que vem a ser o que estamos chamando de adjunto adverbial e que está iniciando a oração. Logo, essa vírgula após na letra Samba da Utopia, vírgula, ela é obrigatória. No exemplo 2,
No poema O Utopista, vírgula, o eu lírico o chama de utopista. O eu lírico o chama de utopista onde? No poema O Utopista, que é o adjunto adverbial nessa oração, iniciando a oração, portanto, antecipado, logo essa vírgula é obrigatória. No poema O Utopista, vírgula, o eu lírico o chama de utopista. Lembrando que, em se tratando de texto literário, essas regras gramaticais de uso da vírgula, elas podem ser subvertidas, rompidas a critério, né, da produção, em favor, inclusive, da produção estética.